Todo mundo tem aquela coisa da infância que parece que só você lembra. Um jogo, uma série, um filme, e isso pode ter várias explicações. Geográficas, sociais, culturais e por aí vai. Mas, independente do motivo, essa situação sempre me intrigou muito. Eu mesmo tenho várias coisas que se encaixam nesse grupo, e tenho certeza que você também. E pensando sobre isso recentemente, me lembrei de um filme que eu via bastante no Cartoon Network lá por volta de 2010. E que, bom, eu nunca vi quase ninguém comentando sobre ele. Então hoje eu quero apresentar ou relembrar pra vocês Fire Breather, o Lança-Fogo. Fire Breather, o Lança-Fogo. Antes de falar sobre o filme em si, eu preciso comentar sobre as origens dele, os quadrinhos. Criado por Phil Hester e Andy Kahn, Fire Breather era para ser, inicialmente, um personagem da Marvel. Ele seria um integrante dos Young Avengers, ou Jovens Vingadores, e seria o filho do Fin Fang Foom, um dos vilões mais clássicos do Homem de Ferro. Mas, por algum motivo que não foi revelado, ele acabou não entrando nessa história. Mas, com a ideia ainda fresca na cabeça, a dupla decidiu então desenvolver uma história baseada só nesse personagem dentro da editora independente Image Comics, que na época já era a casa de várias obras cult, como Spawn, Witchblade, The Max, Savage Dragon e Invincible, ou Invencível. E guarda bem esse nome, porque ele vai ser importante depois. Agora, dentro da Image Comics, Fire Breather virou uma minissérie lançada em 2003. Depois teve um one-shot em 2004 chamado The Iron Saint, e em 2008 voltou como uma série recorrente, que durou só 2 volumes. Mas eu vou falar melhor disso daqui a pouco. Antes eu quero falar do foco desse vídeo e o motivo real dele existir, o filme. Até porque ele ajuda a exemplificar melhor a premissa de Fire Breather para vocês. E depois eu volto a falar mais sobre o quadrinho para quem interessar. O filme foi lançado em 24 de novembro de 2010, no Cartoon Network, e foi dirigido por Peter Chung, que já tinha muita experiência na área, tendo trabalhado em animações desde os anos 80. Tanto animando quanto dirigindo diversas obras. Então ele foi uma escolha bem segura para essa adaptação. E devo dizer que eu acho que ele fez um trabalho bem bom até. Mas antes de dar minha opinião pessoal sobre o filme, quero fazer um pequeno resumo da história dele. Assim, para quem não conhece vai entender a premissa, e quem já conhece dá uma refrescada na memória. Então, bora lá. No último dia da guerra entre humanos e kaijus, aliás, o jeito que eles falam kaijus nesse filme é bem engraçado. Entre humanos e os monstros gigantes. Kaijus. Margaret Rosenblatt, uma humana, se apaixona por Belloc, o rei dos kaiju. E com isso, eles têm um filho híbrido chamado Duncan. Como isso é possível? Eu não sei. O filme até faz uma piadinha sobre, mas não, eles nunca explicam de verdade, e eu acho que é melhor nem pensar muito sobre. Enfim, o filme abre com uma animação 2D bem estilosa, mas logo corta pro 3D, que até que é surpreendentemente bom para um filme feito para TV em 2010. A animação tem um dinamismo bem legal até, algumas ideias diferentes. Só tem um detalhe da versão brasileira, que o Duncan, que é o protagonista, é dublado com uma falta de ânimo tão grande que chega a ser engraçado. Também te amo, mãe. E olha que o Thiago Farias normalmente manda muito bem. Eu não sei muito bem o que aconteceu. Enfim, o filme corta para 16 anos depois. Margaret e Duncan estão se mudando para uma nova cidade, e ele se prepara para começar na nova escola. Só tem um problema. O Duncan tem medo que a sua aparência meio kaiju e suas habilidades estranhas façam ele virar um alvo de bullying, o que é um tema bem legal até pro público que esse filme queria atingir. Mas é claro, calma aí, porque nos primeiros 2 minutos de filme já rola uma cena do Duncan olhando descaradamente pra bunda de uma menina na rua. Ok, né? Enfim, e é aí que ele se apaixona instantaneamente por Jenna, que é uma garota popular genérica de qualquer filme da época. E é tipo, instantaneamente mesmo, tipo amor à primeira bunda. Ok. E é claro, ele já arranja um inimigo, Troy, que é o valentão da escola genérico, que também por acaso é ex-namorado da Jenna. Depois, na escola, durante uma aula de biologia, Duncan faz amizade com os excluídos, Kenny e Isabel. A Isabel, que aliás, o Duncan tem muito mais química do que com a própria Jenna.
que é o interesse romântico dele. Mas ok. Mais tarde, os amigos do Troy roubam o dinheiro que a Jenna estava guardando pro baile. E no dia seguinte, o Duncan conhece o Blitz Barnes, um agente disfarçado da MGTOW, que é uma sigla que eu não lembro o que significa, mas que basicamente é uma agência que lida com os kaiju nesse mundo. E o Blitz leva o garoto até a Dra. Pytel, na base da organização, depois que eles descobrem que o Duncan consegue cuspir fogo. Depois disso, a Isabel convida o Duncan para uma festa e ele aceita na esperança de impressionar a Jenna. Eles até começam a se aproximar na festa, mas ela vai embora do nada quando ele menciona seu pai. E a Isabel explica que a Jenna se afastou porque ela perdeu o próprio pai. E para completar esse momento paterno, o Belloc, o pai do Duncan, aparece. Ele chega, sequestra o Duncan e leva ele pro deserto. Lá, ele revela que quer que o Duncan o suceda como rei dos kaiju. E, para provar um ponto, ele joga o próprio filho dele num poço de lava, de onde o Duncan sai transformado em sua forma kaiju, que é feia demais, meu Deus do céu. E o Duncan desmaia logo depois. Depois ele acorda em casa e a Margaret, sua mãe, dizendo que a mudança e o acordo com a MGTOW foram pensados para dar a ele uma vida normal. E em 3 dias já não tá dando muito certo, né? Mas tudo bem. No dia seguinte, o Duncan descobre que agora é praticamente uma celebridade na escola. E todo mundo quer ser amigo dele, menos o Troy, é claro. Isso tudo porque a Isabel espalhou que ele salvou a galera do Belloc. Enquanto isso, a Jenna encontra um cristal vermelho misterioso no armário, sem saber que foi o Duncan que deixou lá para ajudar ela a recuperar o dinheiro do baile. E como ele conseguiu esse cristal, ele literalmente só acha na caverna que ele tava com o pai dele. Enfim, falando no baile, antes do grande dia, o Blitz leva o Duncan até o deserto para investigar o covil dos kaiju. Lá, é claro, eles são atacados, mas Duncan consegue derrotar os inimigos. Só se recusa a finalizar eles, se vocês me entendem. E então chega a noite do baile. Duncan, Jenna, Kenny e Isabel vão juntos. Enquanto Duncan dança com a Jenna, Isabel observa de longe, mesmo com Kenny insistindo para dançar com ela. Um pouco depois, na noite, o Troy e a Jenna são coroados rei e rainha do baile. E durante a coroação, a Isabel chama o Duncan para dançar, o que irrita o Kenny e ele acusa o Duncan de só estar recebendo atenção dela por ser filho do Belloc. Só para explicar aqui, a Isabel descobre isso e conta pro Kenny numa cena anterior do filme. Por isso que ele sabe, enfim. E a Jenna ouve essa conversa e fica em choque, o que faz o Duncan sair da festa furioso. Mas, meu Deus, como esse filme não tem tempo de respirar, aparecem 2 kaijus, chamados Abaddon e Astaroth, e começam a destruir tudo. E então o Duncan entra em ação para proteger os seus amigos. Durante essa luta, o Blitz cai de um penhasco e nesse momento o Duncan manifesta asas e o salva. Enquanto isso, Margaret e Jenna sobrevoam o deserto para pedir ajuda ao Belloc. Ele aparece e se junta ao Duncan e juntos eles derrotam os kaijus com uma avalanche que congela eles. E depois de tudo, o Belloc se entrega para MGTOW para ficar mais próximo do filho. E no final, a Jenna percebe que foi o Duncan que deixou o cristal vermelho no seu armário e se desculpa. E o filme termina com o Duncan voando com suas novas asas, pronto para o próximo capítulo da sua jornada. E se você achou o ritmo desse resumo rápido, o filme consegue ser ainda mais. Sério, não tem um segundo de respiro nesse filme. É cena atrás de cena, sem pausa nenhuma, e chega a ser até um pouco sufocante. São 70 minutos sem parar um segundo. E bom, isso foi Firebreather. E o que eu achei desse filme, que eu gostava tanto quando era moleque, agora, 15 anos depois, bom, sei lá, ele é legalzinho. Surpreendentemente, eu lembrava de quase tudo dele, mesmo sem ter pensado nele em mais de 10 anos. Talvez seja o ritmo acelerado que deixou essa história toda fixa na minha cabeça. Ou é só porque ele é bem genérico mesmo. Tipo, o filme tem todos os clichês possíveis desse tipo de história. Mas não me entendam errado, eu não acho que isso por si só seja ruim, mas acaba que o filme fica meio qualquer coisa. O diretor e a equipe de animação fizeram um bom trabalho na produção, mas no fim das contas, eu acho que esse filme funcionaria muito mais como uma série do que como um filme. Porque no fim, parece que esse é só um primeiro capítulo dessa história que, bom, nunca teve continuação. Mas se tem uma coisa que esse filme me fez ter vontade, foi de ler os quadrinhos. Eu acho que essa história e esse mundo tem muito potencial. E talvez, na mídia original, conseguiram desenvolver melhor isso tudo. E então, vamos descobrir.
Bom, como eu falei lá no começo do vídeo, Firebreather começou como um quadrinho lá em 2003 e durou, entre idas e vindas, até mais ou menos 2011. Mas vale dizer, apesar de ser um espaço de tempo até que grande, foram lançados poucos volumes nesses anos, e todos relativamente curtos. O filme adapta surpreendentemente bem os primeiros capítulos da HQ. É claro, tem mudanças aqui e ali, especialmente nas personalidades dos personagens, mas no geral é bem fiel até. A arte dessa HQ é simplesmente linda. Sério, eu adoro esse estilo. Ele é muito expressivo e tem um quê de Mike Mignola, que é o criador do Hellboy, com essas sombras pesadas e os personagens bem estilizados e até um pouco deformados. Sério, pra mim isso aqui é quase perfeito. E o quadrinho de Firebreather nunca foi oficialmente cancelado, mas o silêncio desde então fala por si só. E olha, não sei se deu pra reparar, mas eu adorei esses quadrinhos. O primeiro volume é o mais fraquinho, tem os seus tropeços, dá pra sentir que os autores ainda estavam tentando encontrar o tom certo da história, às vezes parece um pouco acelerado demais, e o mundo ainda tá meio que em construção. Mas mesmo assim, já dava pra perceber o potencial ali. E pra mim, a partir de The Iron Saint, a coisa deslancha. O quadrinho começa a explorar temas mais densos e humanos, mesmo com toda a estética de monstros e batalhas gigantescas? Mesmo com toda a estética de monstros e batalhas gigantescas. E é aqui que eu acho que Firebreather se diferencia de outros quadrinhos da época. Ele fala sobre adolescência e pertencimento de um jeito muito único, especialmente pra época. E o segundo volume, cara, o segundo volume é simplesmente fantástico. Tudo que o primeiro ensaia, o segundo executa com maestria. O universo se expande, os personagens ganham mais profundidade e as cenas de ação são incríveis. Mas é nos pequenos momentos que ele brilha de verdade. As conversas entre o Duncan e a mãe, o peso emocional das decisões do Belloc e o próprio Duncan começando a entender o que significa ser quem ele é. Tudo isso constrói um arco muito bom. E é realmente uma pena que isso tenha ficado tão escondido, porque o filme nunca chega nem perto de tocar nessa parte da história. E aí vem Homegang, que mesmo inacabado, dá pra sentir que os autores estavam elevando ainda mais a barra. O Duncan aqui já é um personagem muito mais complexo, carregando o luto, a culpa e o medo de repetir os erros do pai. O drama adolescente se mistura com temas pesados como violência familiar, amadurecimento forçado e o peso que é carregar um legado. Lendo esses capítulos, você sente que a história estava caminhando para algo grandioso, e é justamente por isso que dói tanto saber que ela foi interrompida bem no meio. É muito frustrante, e o pior é que dá para enxergar o potencial desperdiçado. Firebreather tinha tudo para ser um daqueles quadrinhos cultuados até hoje, com uma mitologia rica, personagens com camadas e um equilíbrio perfeito entre ação, drama e humor, mas acabou virando uma joia escondida da Image Comics, lembrada só por quem leu na época ou descobriu por acidente anos depois. Porém, ainda assim, eu recomendo Firebreather demais. Mesmo sem um final, vale a pena a jornada. Mas essa não foi a última vez que vimos o Duncan. O Duncan apareceu em diversos quadrinhos durante os anos, até mesmo após o fim de Firebreather. Mas com certeza sua aparição mais relevante e conhecida foi em Invencível, mais especificamente no arco Guerra Invencível, que serve como um grande crossover da Image. Até o Spawn aparece aqui. Nesse arco, o Duncan, como Firebreather, tem uma aparição bem pequenininha, ele aparece na capa e depois em um único painel, tomando uma surra de uma variante do Mark. É pouca coisa, mas pelo menos é legal que esse crossover exista. E sei lá, vai que no jogo de luta novo de Invincible, ele apareça como uma DLC ou coisa do tipo. Bom, eu posso sonhar, né? No fim, meio que o legado de Firebreather é isso. Um quadrinho sem fim e um filme meio legalzinho, mas que não vai pra lugar nenhum. O que é triste pra mim. Como eu disse no começo do vídeo, até então eu só conhecia o filme de Firebreather. E foi bem por acaso. Eu era uma criança que via muito Cartoon Network e acabei assistindo esse filme várias vezes, a ponto de lembrar dele hoje, mais de 10 anos depois. Mas no fim, é só uma memória que me fez querer revisitar essa história. E por acaso conhecer um quadrinho que eu adorei, mas que não tem um final. Firebreather pra mim é isso, uma memória. E fazendo esse vídeo, me peguei pensando no motivo. Pra que falar sobre esse filme que é extremamente inacessível, especialmente numa qualidade decente e dublado, e sobre esse quadrinho sem final e que nem tem em português. Esse personagem tão legal, mas que não tem presença nenhuma, nem relevância hoje em dia. Bom, não sei. Talvez eu só quisesse compartilhar essa memória com vocês e, quem sabe, fazer alguém se lembrar disso também. Ou, pelo menos, conhecer uma coisa nova e diferente.
No mais, acho que foi isso. Eu sinto que esse vídeo ficou um pouco perdido nele mesmo, mas eu acho que o jeito que eu abordei o assunto fez um pouco de sentido. Mas me fala aí nos comentários o que você achou. E, como sempre, se curtiram, deixem um like, se inscrevam para não perder mais nenhum vídeo e até a próxima. Eu sou o Will, você tá no Mecha Ômega e adeus!